O encontro de Jesus com o Pai, que precisava de ajuda para crer. Parte 1. A partir do verso 14, a palavra do Senhor nos diz assim: quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele o saudavam. E perguntou ele aos escribas: que é que discutis com eles? E respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsiona-o de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. E então lhe o trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado caiu por terra e revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? E respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu. E ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsá-lo? E respondeu-lhes: esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Senhor Jesus, dá-nos a tua graça, que nesse tempo que vamos meditar na tua palavra, mais uma vez o teu Espírito se manifeste aqui entre nós. Nós pudemos perceber a presença do Senhor em tantos momentos, Senhor, desse culto, o Senhor falando conosco, tocando o nosso coração, nossa alegria de adorar-te, de te agradecer, de reconhecer a tua grandeza. Mas agora, Pai, quando vamos meditar na tua palavra, que esta palavra fale ao nosso coração. É aquilo que nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Há determinados momentos na nossa vida em que parece difícil para nós acreditar que Jesus se importa, ou mesmo que Jesus pode intervir na circunstância que a gente está vivendo. Eu acho que todos nós, sem exceção, passamos por alguns momentos de angústia, de dificuldade, de luta, até que estejamos orando, falando com Deus e parece que a oração não passou do telhado. Você já sentiu isso? Não é? Aqueles momentos que diz: Senhor, o Senhor está demorando tanto, será que o Senhor se importa? Será que o Senhor vai fazer alguma coisa? Será que o Senhor pode intervir nessa circunstância? Outros são os momentos em que parece que os problemas, as situações, as dificuldades são tão grandes, que a gente não consegue enxergar resposta ou solução. Ou então quando a gente sofre uma injustiça. Você já sofreu uma injustiça? Alguém que te acusou de uma coisa que você não fez, criou uma dificuldade, e a gente fica pensando: Deus, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor está permitindo que isso esteja acontecendo conosco? Ou então numa enfermidade.
E a gente está lá lutando com a enfermidade, e o tempo vai passando e a gente não acha a resposta. Ou então quando a gente já tentou tudo e parece que nada funciona. Mas o que me assombra nesse texto é saber que Jesus nos ajuda mesmo quando nós temos dificuldade para crer. Ele é tão abençoador na nossa vida, porque quando a gente não consegue crer, porque todas essas coisas estão acontecendo, e o coração da gente está abatido, Ele continua se importando conosco, e Ele intervém na nossa vida simplesmente porque Ele nos ama, e Ele tem uma graça para com as nossas vidas. É justamente isso que está acontecendo nesse texto. Tem um pai aflito. Ele leva o seu filho na esperança que algo extraordinário aconteça. E ele encontra os discípulos de Jesus. Jesus está em cima da montanha com Pedro, Tiago e João. Ele está sendo transfigurado em glória. E ele não está lá. E a Bíblia fala que ele passa algum tempo em cima da montanha. Eu imagino que aquele homem com o seu filho foi lá no meio da multidão esperando Jesus. Mas onde é que está Jesus? Jesus não veio. E aí então os discípulos de Jesus tomam a frente, porque o tempo está passando, e começam a orar e repreender o demônio. Mas nada acontece, o menino não fica bom, não tem resposta para a oração. E começam a aglomerar-se então a multidão, e os escribas e fariseus começam a disputar a alma daquele pai, dizendo: está vendo, você veio procurar o curandeiro aqui, não resolve nada, volta lá para a tua sinagoga, moço, olha o que você está fazendo aqui, presta atenção. E começa toda aquela confusão, e é justa a sinceridade desse homem, que cria e não cria, ele não sabia mais o que fazer. Jesus vai e faz um milagre. Quando eu olho para esse texto, eu descubro as maneiras que Jesus usa para nos ajudar a crer. As maneiras como Ele trabalha o nosso coração, no meio das lutas, dos problemas, das dificuldades, para tocar nossa alma e nos ensinar como Ele nos ama, como Ele trabalha o nosso coração. A primeira coisa que eu aprendo aqui, sobre a maneira como Jesus trabalha a nossa alma, é que Jesus olhou para aquele homem como um aflito, que precisava de socorro, que precisava de amor, que precisava de um toque da sua graça, e não como um prosélito da sua religião. Ali estavam os escribas e os fariseus, que começaram a discutir doutrina, enquanto o homem buscava esperança. Ali estavam os religiosos, que estavam tentando discutir religião, e esqueciam-se de tratar o coração daquele homem. Mas quando Jesus chega, Jesus se importa com aquele homem e com o coração dele. E Ele não está preocupado em discutir as grandes doutrinas da fé. Ele simplesmente está preocupado com uma ovelhinha machucada, dolorida e aflita. E Ele então começa a tratar o coração desse homem. E olha, quando eu começo a ler esse texto, eu fico assim apaixonado por Jesus, porque é tremendo.
Ele primeiro pergunta: o que está acontecendo? E aquele homem começa a contar a sua história. Eu tenho um filho, é esse aqui. Desde pequenininho ele tem esse problema. Eu já busquei tudo, não acho esperança. Ele olha para os discípulos dele, porque aquele pai disse: olha, já trouxe até para os seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. E ele reclama então do colegiado apostólico. E Jesus olha para o colegiado apostólico e diz assim: gente incrédula e sem fé, até quando eu vou ter que suportar a falta de fé de vocês? E é interessante porque quando a gente está discutindo com adeptos, a gente geralmente tem uma resposta que tenta proteger o nosso grupo, mas Jesus foi lá na veia, direto, e disse assim: faltou fé, tá vendo? Aqui é uma coisa tão simples, mas aprende a crer. E aí, aquele homem tem a coragem, por causa disso, de expressar as contradições do seu coração. Creio, não creio, ajuda-me a crer. Eu acho tremendo saber que Jesus não me vê como um prosélito ou um adepto da sua religião. Toda vez que Ele olha para mim, quando eu estou vivendo uma situação de angústia e de aflição, Ele me vê como aquela ovelhinha perdida, desgarrada, machucada, ferida, que precisa dEle. Ele me vê como aquele aflito por quem Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Ele me vê como o meu Salvador, porque eu preciso de salvação. Por isso, toda vez que a gente se apresenta diante de Jesus, Ele nos convida a contar a nossa história. E por que Jesus quer que a gente conte a nossa história para Ele? Não é porque Ele não saiba das coisas que estão acontecendo na tua vida, no teu dia a dia. É simplesmente porque Ele quer tratar o meu e o seu coração. E às vezes a gente está tão amarrado, tão fechado, que a gente precisa aprender a contar a nossa história. Eu uso uma técnica no aconselhamento pastoral muito interessante. Eu faço algumas perguntas muito tolas. Eu acho que algumas pessoas devem olhar para o pastor e dizer assim: esse pastor é maluco, eu vim aqui com um problema tão grande, ele me faz umas perguntas bobas dessas, tipo assim, quantas escolas você frequentou na tua fase de infância? Né? E a pessoa diz: mas eu não tenho nada a ver com a infância, pastor, o problema é outro e tal. Mas é interessante que quando a gente começa a ajudar as pessoas a contarem a sua história, elas começam a falar das dores do seu coração, elas começam a falar das coisas mais importantes da sua vida, e de repente estão chorando. Eu imagino que Jesus faça isso toda vez com você. Porque quando você se apresenta diante dele para contar a sua história em oração, talvez você comece agradecendo o pão nosso de cada dia, mas porque você está na presença daquele que pode tratar da tua alma, você começa a falar das coisas que estão no teu coração. Senhor, eu estou tão triste, eu estou tão magoado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não foi justo. Senhor, quanto tempo o Senhor vai demorar para me responder? E aí o Espírito de Deus começa a trabalhar a nossa alma. Hoje, Jesus está aqui no meio da gente. E um dos propósitos dessa mensagem é que você tenha coragem de contar a sua história para Ele. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você. Ele se importa com você. Essa semana nós estávamos na reunião do conselho da igreja, quinta-feira, e foi o aniversário de um dos ministérios dessa igreja. Um ministério muito bonito, que é um ministério que distribui sopa na rua, não é, para os pobres. E esse ministério ele tem um propósito. O propósito não é distribuir sopa, porque a sopa vai acabar amanhã, não é? A sopa vale para um período do dia, nem vale por um dia inteiro, porque você vai ter fome depois.
é trabalhar essas pessoas de tal maneira que elas desejem sair da rua e ajudar essas pessoas a saírem da rua e começarem a sua vida. E esse é um projeto que faz 8 anos que essa igreja desenvolve. E a gente ouviu um relatório lindíssimo, com fotos, com imagens, com cartas, com histórias de gente que saiu da rua. E me impressionou o testemunho do esposo e esposa que dirigem esse ministério, com uma grande equipe que trabalha junto com eles. O testemunho que ela comentou conosco de um homem, um morador de rua, que disse certa vez para ela o seguinte: os únicos momentos em que me sinto um ser humano é quando você toma essa sopa comigo aqui e me ouve. Aí eu me sinto gente. Alguém que senta do lado para tomar a mesma sopa e para ouvir a história. Queridos, é isso que Jesus está fazendo comigo e com você. Ele me chama bem pertinho dele e diz assim: conta para mim a tua história. Porque eu não estou vendo você como adepto da religião batista, metodista, presbiteriana, católica, sei lá o quê. Eu estou vendo você como uma minha ovelhinha perdida, desgarrada, machucada, que precisa de um Salvador, que precisa da misericórdia, que precisa da graça de Deus. E é nessa hora que a gente aprende a expressar a Jesus a incompreensão, a impotência das pessoas diante da nossa luta, da nossa dor. Porque às vezes quando a gente vê a incompreensão e a impotência dos outros, nós achamos que ninguém se importa. E Ele está dizendo: não, eu me importo. É nessa hora que nós podemos colocar as nossas contradições da alma. Ah, Senhor, tem horas que eu creio, tem horas que eu não creio. Tem horas que eu quero e tem horas que eu não quero. Porque Ele é o único que pode tratar a nossa alma, inclusive as nossas contradições. Na minha experiência como pastor, eu tenho visto isso. Pessoas quebradas. Alma. O que importa é que Ele é o único que pode transformar aquilo que está aí no teu dia a dia e na tua vida. A segunda coisa que Jesus fez para ajudar esse homem a crer, Jesus plantou uma sementinha de esperança na alma desse homem. Verso 23 diz assim: ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus olhou para aquele homem e disse: moço, até esta cura que aos seus olhos parece impossível, Deus pode. Mas sabe o que eu acho tremendo? É que Jesus não constrói dentro do nosso coração uma utopia. Ele não fala uma coisa que não seja verdade. É muito fácil eu olhar para alguém e dizer: olha, vai ficar tudo bem amanhã.
mas falar da boca para fora, sem nenhuma essência, sem nenhum poder, sem nenhuma graça para comunicar. Mas Jesus estava olhando para aquele homem e semeando uma esperança verdadeira. Tudo é possível ao que crê. Ele estava semeando uma promessa da graça. Tudo é possível ao que crê. Não existe nada impossível para Deus. Absolutamente nada impossível. E o interessante é que esta esperança que Jesus estava semeando no coração desse homem não era uma utopia, e ao contrário, era uma esperança que estava consolidada, firmada no amor que Jesus tinha por aquele homem. Amor daquele que é suficientemente poderoso para criar o universo com a palavra do seu poder. Amor que é suficientemente cuidadoso para deixar o seu céu para socorrer os aflitos de alma. Ele não estava falando de alguma coisa que não tivesse custo para ele, ou que fosse um chavão. Ele estava falando de algo pelo qual ele morreria, para que ele pudesse abençoar as vidas de hoje, a minha vida e a sua vida. Ele tomou meu lugar na cruz e o seu também. Ele se importa, ele ama, e ele pode fazer algo novo na nossa história. E é por isso que Jesus começa a ajudar aquele pai a ter fé, na medida em que ele planta no coração uma sementinha pequenininha de esperança. Você já conversou com alguém que pensa em se matar? Eu já conversei com várias pessoas. E eu trago no meu coração algumas tristezas, porque algumas delas eu não consegui dissuadir de tentar se matar e se mataram. Eu nunca vou me esquecer quando a família de uma senhora me chamou na sua casa, uma família que eu vinha atendendo a família toda, e tentando colocar essa gotinha de esperança. E de repente eu chego naquela casa numa manhã, final de manhã, e subo ao banheiro daquela casa. Tem um lençol colocado naquele banheiro para não fazer sujeira, e aquela mulher pegou e deu um tiro em si mesma, e lá estava o corpo. A perícia não tinha chegado, a polícia não tinha chegado, e como eu chorei de ver aquela mulher com quem a gente estava lutando pela vida, e a família inteira lutando pela vida. Como foi triste o dia que cheguei também numa outra casa, prédio de apartamento, e as grades do apartamento cheias de gente, que caída ao chão no jardim daquele apartamento havia o corpo de uma outra senhora que havia se jogado lá, sei lá que andar que era, alto andar. E quando o marido daquela senhora chega e vê aquela multidão olhando pela grade, ele pega um pedaço de pau enfurecido e começa a bater nas grades e mandar todo mundo embora. Vocês estão o quê? Olhando a desgraça alheia, vão embora daqui. Sabe o que existe no coração de quem se mata? Uma completa falta de esperança. Não tem jeito, não posso fazer mais nada, não existe mais nada para ser feito, minha vida acabou. Quando eu olho para Jesus aqui com esse homem, eu vejo ele fazendo algo que eu não consegui fazer, mas que ele pode fazer, e que só ele pode fazer. Jesus estava dizendo para aquele pai, e está dizendo para você e para mim: não importa a situação que você está vivendo, não importa quais sejam a quantidade dos nãos que você já ouviu na tua história, não importa. Eu sou aquele que criei os céus e a terra com a palavra do meu poder. Eu sou o Deus vivo e verdadeiro que te ama e tem um propósito para a tua vida. Eu posso todas as coisas, e eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho um plano para a tua vida. A tua vida não terminou aqui, eu tenho uma história para escrever com as suas mãos. Ah, querido, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. A minha história só vai terminar quando Ele disser: vem, filho, porque eu preparei um lugar melhor para você.
Mas enquanto eu estiver aqui, Ele está dizendo para mim e para você: pode semear uma nova esperança, porque eu tenho uma história para escrever com as tuas mãos, e eu vou ajudar você a escrever, assim como um pai ou uma mãe ajuda segurando na mão do filho a fazer as primeiras letras. Lembra quando você ensinou? Lembra quando você foi ensinado? Eu não conseguia fazer a letra A, que tinha que fazer uma voltinha para lá, outra para cá. E eu me lembro do meu pai e da minha mãe segurando na minha mão e ajudando a escrever a letra A. E parecia que era tão difícil, que eu nunca ia conseguir. E eles estavam dizendo: não, nós vamos fazer juntos. É assim que Deus escreve a minha história todos os dias. Eu coloco a minha mão na mão dele. E aquele que tudo pode, com a palavra do seu poder criou tudo, Ele para tudo para me ajudar a escrever a minha história, com a minha mão na mão dele. Esse é o meu Senhor. Por isso, Ele semeia gotinhas, sementes de esperança no meu coração, e aduba essas sementes com o seu carinho e com o seu amor. E sempre que a esperança é arrancada no nosso coração, mesmo que você não pense em morrer, um pedaço de você morreu. E a gente vai se tornando duro, insensível, e nós não queremos sofrer mais. Por isso nós não queremos morrer um pedacinho mais de novo. Não queremos morrer por dentro. E aí nós imaginamos que o melhor tratamento para a vida é a apatia, a insensibilidade, a distância de tudo e de todos. E nós vamos construindo uma muralha de proteção para conter a nossa dor e impedir que mais dor venha entrar. Mas Jesus, Ele começa a tratar nossa vida, colocando em nós uma nova esperança, um novo sonho, uma nova possibilidade, que não vem de nós, mas que vem do Senhor. E Ele começa a dizer: filho, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E então Jesus coloca esse pai na dimensão de uma nova possibilidade da sua graça, de uma nova descoberta do seu amor, de um novo momento de vida, de um novo recomeço de esperança. Sabe, Jesus trouxe você aqui nessa manhã porque Ele quer que você conte a sua história para Ele. Mas Ele não quer que você saia daqui pedir para as pessoas escreverem as cartas dele, e ele escrevia o final das suas cartas, e ele dizia assim: olha só com que letras imensas eu estou escrevendo, porque eu estou escrevendo de próprio punho, porque eu não enxergo. E então ele começou a orar: Senhor, cura os meus olhos, Senhor, cura os meus olhos, Senhor, cura os meus olhos, 3 vezes. E sabe o que é que Deus fez? O Senhor o arrebatou em espírito e levou ao 3º céu,
e mostrou toda a glória dele, todas as promessas que um dia ele ia herdar. E ele começou a enxergar com os olhos da fé tudo quanto Deus prometeu que daria aos seus filhos. A Bíblia diz que eram visões tão tremendas, que ele não tinha palavras para descrevê-las. Quando a gente vê a tecnologia do céu, a gente não sabe nem falar o que é aquilo. Mas a gente está vendo coisas tremendas. E quando ele viu tudo aquilo, o Senhor disse: filhinho, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí então ele escreve o 2º livro de Coríntios para dizer, sabe, até quando Deus diz não, eu não perco a esperança, porque a glória que Ele tem colocado na minha vida, no meu coração, me faz enxergar com esperança um futuro que Ele está escrevendo na minha mão, na mão dEle. Eu não sei como vai ser na sua vida. Eu não sei quais são os caminhos que vão percorrer. Tudo pode ao que crê. Todas as coisas podem acontecer. Mas uma coisa eu sei: o bom pastor não deixa nenhuma das suas ovelhas sozinhas, perdidas, desgarradas, aflitas, jogadas, machucadas pelo caminho. Ele é o Senhor, Ele vai cuidar de você, Ele tem um futuro para você, Ele tem uma história para você, e Ele vai escrever a sua mão na mão dEle, essa história. Na minha adolescência, quantos anos eu orei para que os meus pais voltassem a viver juntos e serem uma família. Essa oração eu não vi acontecer. E eu dizia: Deus, todas as coisas são possíveis. Como funciona a tua dinâmica? E aí o Senhor me tratava a alma. Mas eu vi coisas tremendas. O meu irmãozinho se convertendo, deitado do lado comigo na cama. Eu vi o sustento que eu precisava vindo, caindo do céu. Eu vi todos os meus irmãos estudarem numa universidade. Eu vi a graça de Deus todos os dias. E continuo vendo até hoje, porque Jesus tinha um futuro para mim. E Ele está escrevendo esse futuro até hoje, minha mão na mão dEle. Eu creio num Deus que faz milagres extraordinários. Eu não tenho nenhuma dificuldade de crer que alguém pode se levantar de uma enfermidade imediatamente pela intervenção de Deus. Eu não tenho nenhuma dificuldade de crer que o sol, a lua, as estrelas podem ser alterados pela palavra do poder de Deus. Mas eu também não tenho mais nenhuma dificuldade de crer que Ele tem um propósito para a minha vida, e o propósito dEle é o melhor que pode acontecer. E eu quero que Ele escreva esse propósito, minha mão na mão dEle. Porque eu quero aquele futuro que Ele está preparando para mim. Esse é o Senhor da minha vida. Um Senhor que se importa. Um Senhor que não me vê como um adepto de uma religião, mas que trata a minha alma. Um Senhor que semeia uma esperança viva, porque Ele escreve as linhas dessa esperança na vida, mão com mão, a minha mão na mão dEle. E nessa manhã eu queria orar com você. Sabe por que você veio aqui hoje? Porque Jesus quer tratar você. Uma das coisas que chama a minha atenção é que antes de Jesus curar o filho, Deus teve que curar o pai. E você percebeu que a maior parte dessa história fala do pai e não fala do filho? Porque às vezes a gente está vivendo uma grande luta
eu morro pelo Senhor. Depois o negou 3 vezes, foi o apóstolo Pedro. E Jesus teve que tratar as inconsistências do apóstolo Pedro. Queridos, Jesus quer tratar a tua vida, o teu coração. E hoje eu queria orar por você. Então, se hoje o Espírito de Deus está falando com você, e você reconhece que você precisa ser tratado na alma, você precisa de uma cura aí dentro do teu coração. Eu quero convidar você hoje para contar a sua história a Jesus. E hoje eu queria orar por você para Jesus plantar uma semente de esperança no teu coração. Tudo é possível ao que crê. E a semente de esperança é uma coisa muito simples. Senhor, tu tens um propósito para mim e eu quero esse propósito. Escreve comigo a minha mão na tua mão, como uma criança que está aprendendo a escrever, a minha história futura. Me ajuda, me ajuda, me ajuda a crer, me ajuda a andar, me ajuda, Senhor, porque eu não sei como lidar. Esse é um tempo só da gente buscar a face de Deus. Eu não estou buscando nenhum adepto, a gente simplesmente vai orar, porque o Senhor tem algo tremendo para a minha vida e para a tua vida. E eu quero para a minha vida tudo que vem das mãos dele. A gente vai orar juntos. Senhor Jesus, tu conheces o meu coração. Trata a minha alma, trata a minha dor, trata a minha aflição. Eu preciso de algumas respostas. Eu não sei como é que eu vou buscá-las. Escreve o meu futuro. Escreve o meu futuro. Minha mão na tua mão. Escreve o meu futuro, Jesus. Alguns têm medo, sabe por quê? Diz, pastor, eu vou chorar. Chora na presença de Deus. Se você vai chorar, está precisando chorar. Deixa que ele recolha as lágrimas dele no odre dele. A gente precisa fazer isso às vezes, destampar essas tampas profundas do nosso coração e deixar o Espírito de Deus trabalhar a nossa alma. Esse é tempo da gente orar juntos. A primeira parte da oração eu não posso fazer por você. Conta a tua história para Jesus. Conta o que dói. Conta o que angustia. Conta dos medos que você tem. Conta da falta da esperança que está aí dentro de você. Por que essas faltas de esperança estão aí dentro? Usa as tuas palavras. Lembra que aquele que vai ouvir a tua oração é o Senhor do universo. A palavra de Deus diz que todo o poder no céu e na terra estão nas mãos de Jesus. E a promessa dele é esta: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não vai sair daqui sozinho. O Senhor Jesus vai sair com você. E se ele der uma palavra de ordem, uma só, é suficiente. Então fala, abre teu coração. Se o teu coração está doendo, se você está triste com ele, porque eu já falei com o Senhor, está demorando tanto. Então fala: Jesus, eu estou triste, que parece que o Senhor não está me ouvindo. Aquele homem estava triste com os discípulos, mas às vezes a gente está triste além dos discípulos, a gente está triste com o Pai. Papai, parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração. Fala para Ele.
E, Senhor, lembra-te do que disseste, Senhor, para aquele homem. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Foi o Senhor que falou. Tudo é possível ao que crê. E tu perguntastes a ele: você crê que eu posso? E aquele homem, na maior sinceridade, te respondeu a verdade. Tem horas que eu creio, tem horas que eu não consigo crer. Tem horas que eu quero crer, e tem horas que eu não consigo, porque a realidade é tão forte. E o Senhor não se importou com isso. E o Senhor agiu por ele. E eu quero te pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós somos iguaizinhos àquele pai. Tem hora que cremos, tem hora que não conseguimos crer. Tem horas, Senhor, que esperamos ansiosamente, e tem horas que desistimos. Mas eu quero te pedir nessa hora, vem com o teu Espírito Santo. Vem com o teu Espírito Santo agora. Abre, Senhor, as janelas dos céus e derrama do teu Espírito. Derrama do teu Espírito, Senhor. Derrama do teu poder, derrama da tua graça. Tem alguns aqui que estão pedindo curas. Ah, Jesus, como eu gostaria de ter poder em mim mesmo para curar, mas eu sou só carne, eu não tenho poder nenhum. Mas tu podes todas as coisas. Então, Senhor, nesta hora, de longe e de perto, onde quer que estejam essas pessoas, põe a tua mão de bênção e cura. O Senhor disse que nós podíamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. Senhor Jesus, a nossa ansiedade é ver a intervenção do teu poder. Senhor, revela o teu poder, Senhor, revela o teu poder na vida dessa gente. Que eles sejam tocados pelo Senhor, que eles sejam envolvidos pela tua graça. Há alguns que estão chorando pelos seus queridos. Eles não estão aqui. Eles estão sofrendo por eles, como aquele pai estava sofrendo pelo seu filho. Ah, Jesus, visita, Senhor, esses filhinhos, esses irmãos, esses maridos, essas esposas, esses pais, onde quer que eles estejam agora, visita com o teu poder, Senhor. Estende a tua mão de graça agora, poderosamente, Senhor, poderosamente. Ah, Jesus, se esses teus filhinhos tivessem poder nas suas mãos, eles mesmos estenderiam. Mas eles não têm nenhum poder, porque eles são só pó. E mais, pecadores. Mas nós estamos olhando para aquele que é santo, que é poderoso, que é tremendo. O único Deus vivo e verdadeiro. Ah, Jesus, estende a tua mão de poder, escuta o nosso clamor. E começa uma revolução, Pai, santa revolução do teu Espírito. Que estas coisas estejam acontecendo pela tua graça. E, Senhor, nos permita ver com esses olhos, ouvir com os nossos ouvidos e degustar com o nosso coração a grandeza do Senhor. Ah, Jesus, escuta o nosso clamor e que a tua consolação seja mais do que o alívio das nossas dores, seja uma intervenção transformadora, Jesus. É isso que eu te peço, no teu nome, Jesus, no teu nome. Amém.